Bom, e a CPMI da Previdência concluiu que o Lulinha, o filho do Lula, recebia uma mesada, um mensalão de R$300 mil do careca do INSS. O cerco está se fechando à família Lula. Um funcionário do careca do INSS chamado Edson Claro, há 70 horas de depoimento desse funcionário sobre o caso. Então a gente não está aqui tratando de alguém que foi pego desprevenido, que soltou falou sobre isso e se arrependeu, falou uma vez só. Não, a gente está falando de algo muito consistente. A gente já teve e tem o Frei Chico, que não é Frei nem é Chico, mas é irmão do Lula, envolvido ou supostamente envolvido. Tem agora o filho do Lula recebendo uma mesada do careca do INSS. A gente já teve, há um tempo atrás, um escândalo envolvendo a nora do Lula num esquema do MEC, do Ministério da Educação, um esquema de 70 milhões. E a nora do Lula, quando a Polícia Federal bateu ali na porta, estava lá quem? O filho do Lula. Quer dizer, a família Lula está sendo cercada, né? Filho de peixe, peixinho é, como todos nós conhecemos o ditado. Mas a família está sendo cercada. Vamos ver o que vão fazer com essa CPMI quando começarem a chegar no Lula. E o que o Lula vai dizer quando o problema lhe bater frontalmente à porta. Será que vai surgir um amigo? Será que vai surgir um amigo do meu pai? Será que ele vai dizer que é dos outros tudo isso? Será que o irmão é do Bolsonaro? Será que ele vai culpar o Bolsonaro? O que vão fazer com essa história toda agora que ela está chegando próxima do Lula? Quando a gente acha que já viu de tudo nessa novela interminável de escândalos petistas, aparece mais um capítulo daqueles que fariam até roteirista de série política corar. O relator da CPMI simplesmente soltou a bomba. A ligação nada republicana entre o filho de Lula e o famoso careca do INSS. E não é qualquer ligação. Estamos falando de uma mesada de R$300 mil por mês. Mesada. 30 vezes o salário de muita gente que ralou toda uma vida. A pergunta que fica é, por quê? Serviço prestado? Consultoria miraculosa? Ou apenas aquele velho jeitinho de usar o Estado como caixa eletrônico de aliados e parentes? O brasileiro já cansou de ver esse filme repetido. E os atores são sempre os mesmos. E aí vem o detalhe que deixa tudo ainda mais suspeito. Justamente agora, quando a CPMI pode finalmente esclarecer o rombo do INSS, investigar os intermediários, os laranjas e os beneficiados, o governo barra a presença do filho de Lula na comissão. Por qual motivo? Medo do quê? O que não pode ser perguntado, ou pior, o que não pode ser respondido. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e desta forma distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado. Ainda circula a informação de que Lulinha teria saído do Brasil. Coincidência? Talvez. Mas em política, especialmente quando envolve velhos conhecidos de escândalos, coincidência demais costuma cheirar a fuga estratégica. O que está em jogo aqui não é apenas um nome, um filho, um careca ou um INSS em colapso. O que está em jogo é transparência. Palavra que o governo insiste em colocar no discurso, mas evita na prática. Se é tudo tão normal quanto dizem, por que barrar depoimento? Por que esconder informações? Por que blindar? E o próprio irmão do Lula, Frei Chico, que de Frei não tem nada. Também protegidos se escondem da CPMI nas moitas do governo e do STF. O Brasil merece respostas. Não desculpas, não narrativas prontas, não cortinas de fumaça. Respostas. E quanto mais o governo tenta empurrar tudo para debaixo do tapete, mais claro fica que esse tapete está ficando pequeno demais para tanta sujeira acumulada. Já foram demonstrados alguns estudos mostrando que a tendência à criminalidade, a desvio de caráter, a mentira é um traço genético que pode ser passado de geração para geração e pode ser predominante em uma determinada família. Nenhuma família no mundo prova isso com mais clareza do que a família do Lula. Eu nunca vi uma família mais criminosa que essa. E o Alfredo Gaspar, na CPMI do INSS, solta uma bomba que eu vou mostrar para vocês. Mas antes, só para lembrar, nora do Lula acordou com a Polícia Federal recentemente envolvida num esquema de desvio de verba do MEC, da educação, e quem atende à porta é o filho do Lula.
Irmão do Lula faz parte da diretoria de um sindicato que roubou bilhões dos velhinhos. E o governo, obviamente, blindou, protegeu e impediu que ele fosse convocado na CPMI. O filho do Lula, o filho, fugindo do Brasil para ir morar na Espanha, justamente no momento em que começa a explodir o escândalo do Banco Master, o escândalo do INSS, é muito suspeito. Mas é muito suspeito mesmo, até que uma pessoa foi lá e fez uma delação dizendo que ele recebia R$300 mil por mês como mesada do roubo dos velhinhos do INSS. Preste atenção nisso. Essa delação, ela só serve se ela for provada com documentos. Sem falar que o delator disse também que ele recebeu R$25 milhões. O filho do Lula, que o governo blindou ontem. Só que aí o Alfredo Gaspar vai e solta essa bomba aqui. Agora vai entrar na parte crucial. Até agora, mas Polícia Federal, pegue o voo que impediram aqui a lista de passageiros do dia 8 de novembro de 2024 para Portugal, JJ, e tem aí. E os senhores irão encontrar uma quadrilha dentro do avião. E aqui sem nenhuma invenção. No dia 8, quem estava ao lado de Careca do INSS no avião era o filho do presidente da República. O Careca do INSS, o eixo central de todo o escândalo de roubo dos velhinhos, era o filho do presidente da República. E se isso for mentira, eu renuncio à relatoria. Renuncio à relatoria. Então, eu acho que deveria ser justa a aprovação. Pena, mas a senhora Daniela Fonteles é que liga diretamente o filho do presidente da República, o senhor Fábio Luiz, ao senhor Careca do INSS. O senhor Careca do INSS está diretamente ligado ao senhor Fábio Luiz, filho do presidente da República. Então, peraí. Se o filho do presidente da República, filho do Lula, recebeu 25 milhões mais mesadas de 300 mil, isso mostra que ele não era apenas um coadjuvante. Ele é peça central. O montante, o valor que era repassado para ele mostra que ele é peça central. Talvez ele possa ser o grande articulador, facilitador desse escândalo mais perverso da história do Brasil, que se roubava de velhinhos. E aí o governo, os deputados, senadores de esquerda do governo blindam o filho do Lula. Isso aqui é uma bomba, gente. Agora, tudo bem. Lá na CPMI, eles conseguem blindar. Só que o ministro do STF responsável por essas investigações se chama André Mendonça. O André Mendonça, ele não vai poder ser domesticado pelos governistas, pela esquerda. Ele vai a fundo. E aí nós podemos ver em breve o filho do Lula com mandado de prisão, algemado, sendo... Imagina que loucura, o filho do Lula, cara, envolvido no roubo dos velhinhos. Por que o Jornal Nacional e o Fantástico simplesmente fingem que isso não está acontecendo? Essa é a bomba que o Brasil precisa saber. Passaram anos acusando os filhos do Bolsonaro sem nunca encontrar uma prova sequer. Agora nós temos provas, delações, documentos mostrando que o filho do Lula está envolvido, e é como se não tivesse acontecendo nada. Tem que ir preso. Gente, olha, Nora, um filho, o marido da Nora lá, o outro filho, o irmão, é impressionante. O que esse pessoal faz é simplesmente impressionante. A Janja gastando dinheiro público fora do Brasil, mas o Lula não. O Lula, como ele disse, né? Ele é a pessoa mais honesta que já andou no Brasil. Ontem a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga a roubalheira gigantesca de bilhões dos velhinhos da Previdência, recusou a convocação do Fábio Luiz, filho de Lula, chamado Lulinha. O governo se mobilizou e, por 19 votos contra 12, recusou a convocação. Lulinha perdeu a oportunidade de ir lá e deixar tudo claro, dizer que ele não tem nada a ver com coisa nenhuma. Assim como aconteceu com o irmão de Lula, o Frei Chico. É tão simples. Pessoa que está pura, que não tem o que esconder, vai lá, faz questão, olha, eu me escalo para ir aí, contar tudo. Mas o governo, morrendo de medo, mobilizou todo mundo que pôde,
Botou 19 senadores lá dentro contra 12. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado.